Olá, esse é o nosso Momento com Jesus. Estamos estudando sobre o perispírito. Essa é a nossa segunda parte. Na primeira nós paramos aqui, nos nossos corpos. Vamos então na sequência. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O Emmanuel dá uma resposta. O corpo espiritual, ou perispírito, é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Nós comentamos isso na outra parte, na primeira parte, do aborto. Que se a mulher aborta, ela não aborta só o corpo físico, ela aborta toda essa estrutura. E incorre num risco gravíssimo dentro da lei divina. O erro de uma encarnação passada pode incluir, na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Então essas doenças aqui são chamadas de congênita. Pessoa que nasce com problema. Vem do passado? Olha a resposta. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial, isto é, no perispírito, semimaterial do corpo espiritual. Então, em vidas passadas, a pessoa cometeu um erro, ela fica inserida no perispírito. Ao reencarnar, ela vai trazer as consequências para esse corpo físico, porque está inserido no perispírito. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonia, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Está muito profundo, que a ciência da Terra está começando a descobrir esse assunto. Mas a ciência espírita já nos fala desse assunto há 150 anos atrás. Muito, muito importante. Ao ferir o corpo físico, atingiremos diretamente o perispírito, que é o nosso corpo verdadeiro. O que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria? Resposta: antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos, que em tempo certo nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Então, o espírito fora da Terra, quando ele é avisado que vai reencarnar, se ele já tem condição, ele pede a Deus: Senhor, me proteja, não deixa eu nascer com aquela forma que eu tinha na vida passada, para não cometer o mesmo erro que eu cometi. E muitas vezes a pessoa vem mesmo tolhida, jungida, presa para não cometer os atos do passado. O perispírito é a ligação constante entre a vida material e a vida espiritual. E é ele que permite que os encarnados se mantenham em relação com os desencarnados. Então a comunicação se dá de perispírito para perispírito, que nós vamos ver aqui na frente. Na sequência, nós temos aqui mais um esboço. O perispírito, como se fosse essa parte azul. E o espírito como se fosse esse reflexo de luz, que na verdade o espírito é uma chama, uma luz. E o corpo mental, que é aquele que eu falei, onde está guardado o nosso arquivo mnemônico, representado aqui por essas flechinhas, para facilitar o nosso entendimento. O corpo mental, envoltório sutil da mente, preside a formação do perispírito. Deu para entender isso? O corpo mental é o envoltório sutil da mente, onde está guardado tudo que nós já aprendemos em vida passada. E ele que preside o perispírito. O perispírito preside o corpo físico e o corpo mental preside o perispírito. O corpo mental expande-se na estruturação do perispírito, dando-lhe sustentação. Olha que maravilha. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos.
Por isso que ao desencarnar nós lembraremos de muitas coisas que aqui no corpo físico a gente não consegue lembrar. Porque o cérebro físico não permite, mas o corpo mental permite. É a parte imperecível do perispírito. Pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até o nível dos espíritos puros. Para um espírito atrasado, ele vai lembrar daquilo que ele fez, que ele não gostaria de ter feito, e fica preso, jungido ali na psicosfera negativa. Para os espíritos puros, eles lembram e volvem a planos siderais muito evoluídos. Daí a necessidade de nós amarmos, aprendermos. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Também está lá no livro Evolução em Dois Mundos. O nosso veículo sutil, que é o perispírito, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do Espírito puro. Essa mensagem está entre o céu e a terra. Maravilha! Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo. Tudo é trabalho da mente. A valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Em cada encarnação, aqui na Terra ou em outros mundos, o Espírito está sempre galgando a sua evolução. Em questão de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Preste atenção nisso. Sentimento de amor, de afeto, e não de ódio, de inveja, de negativo. Tanto para entrar no reino do Espírito, como para entrar no reino da carne, em melhores condições. Não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Precisamos uns dos outros, e o nosso sentimento é a base da nossa evolução espiritual. Aqui nós temos mais um exemplo, e esse exemplo é fantástico. Aqui quando nós estamos encarnados, então presta atenção, fluido vital, que eu falei, que é o corpo que envolve o corpo físico. Corpo físico, que é essa parte laranjada. A alma seria esse azul e o vermelho o perispírito. Desencarnado, nós perdemos esse e esse, e ficamos com esse, que é o espírito e o perispírito. E, claro, os outros corpos que nós já falamos no passado. Mas aqui está sintetizado. Corpo biogenético. Corpo biogenético é dividido, né? Corpo bioplasmático e biogenético. É chamado de modelo organizador biológico. Fundamental esse assunto. Também é chamado de psicossoma e corpo espiritual, como diz André Luiz. Lembrando a designação do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, que nós comentamos. Fica aí para sua reflexão e você estude. Se você é um inquiridor, quer saber a verdade, a doutrina espírita é rica de sabedoria nesse assunto. Mas se você não é espírita, vai lá na sua Bíblia, no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, estuda maneira da ressurreição. E nós vamos parar nessa segunda parte e voltaremos na terceira para finalizar esse assunto. Grande abraço a você, fique na paz. Namastê.